Retomo aqui a nossa conversa contando para vocês que os chefes dos três poderes estiveram unidos nesta quarta-feira para assinar um pacto para adotar medidas que incentivem a transição ecológica no Brasil. Vou chamar o André Anelli, que vai contar para a gente agora quais são essas medidas, hein, Anelli? Pois é, Evandro, medidas que envolvem todos os poderes, como você acabou afirmando, e apesar dessa crise entre os poderes causada pela suspensão do repasse das emendas parlamentares, os chefes do Executivo, Legislativo e do Judiciário se reuniram aqui no Palácio do Planalto justamente para esse lançamento agora há pouco do Pacto Ecológico envolvendo então esses três poderes. O documento assinado pelas autoridades prevê a participação de cada pilar da gestão pública em benefício do desenvolvimento sustentável do país. O Congresso Nacional se comprometeu em priorizar projetos de lei relacionados ao meio ambiente, como, por exemplo, biocombustíveis, marco legal do mercado de carbono e produção de energia eólica no mar. Ao Poder Judiciário, caberá a adoção de medidas para agilizar demandas judiciais relacionadas a questões ambientais, também questões fundiárias e climáticas. E aqui, o Poder Executivo se comprometeu em ampliar linhas de financiamento e reduzir o custo do crédito para projetos, setores e práticas sustentáveis. Agora há pouco, o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, discursou que o pacto ecológico entre os poderes reafirma o compromisso do Brasil com o meio ambiente diante também do mercado internacional. Esta agenda, sim, fortalece o país, também para liderar os debates internacionais, em cujo contexto devemos continuar a lutar contra o protecionismo comercial disfarçado e a imposição de metas desequilibradas para países em desenvolvimento. O presidente Lula acabou discursando também nesse evento, assim como os representantes dos demais poderes, o Legislativo e Judiciário, e o presidente Lula acabou destacando a união entre os poderes. Lula relembrou que foi a primeira vez, logo depois do dia 8 de janeiro de 2023, quando ele então, logo depois que ele assumiu o mandato presidencial, que acabou reunindo aqui os chefes dos demais poderes no Palácio do Planalto. Foi a primeira vez então, dessa reunião entre poderes, e o presidente Lula acabou destacando que esse encontro aqui na sede do Executivo ressalta a retomada do diálogo civilizatório entre as entidades, tanto o Executivo, Legislativo e Judiciário. E a minha alegria é que hoje, ministro Barroso, senador Pacheco, deputado Lira, a minha alegria hoje é dizer para vocês que eu estou plenamente satisfeito, porque juntar os três poderes aqui, já tínhamos juntado quando teve o golpe de 2008, mas juntar ele agora demonstra com muita clareza, mas com muita clareza mesmo, de que o Brasil voltou à normalidade civilizatória e que os poderes, com autonomia, saberão se respeitar e cada um cumprir seu dever. A gente viu ali que o presidente Lula acabou se confundindo com as datas, disse que essa foi a primeira vez que reuniu os poderes desde 2008, quando, na verdade, até o Palácio do Planalto depois confirmou para a gente aqui, o presidente se reunia, sim, aos atos do dia 8 de janeiro, que resultaram na depredação dos prédios dos três poderes. Além dessa questão de união entre os poderes, o presidente Lula também ressaltou a importância do pacto ecológico diante das mudanças climáticas que já foram observadas em episódios aqui do Brasil, a exemplo das enchentes no Rio Grande do Sul ocorridas no primeiro semestre e também a seca na Amazônia. Evandro. Obrigado pelas informações, viu, André Anelli? Bom trabalho para você. Ô, Fábio Piperno, entre as palavras que eles usam ali, eles colocam sustentabilidade ecológica, desenvolvimento econômico sustentável, justiça social, ambiental, climática, direitos das crianças e gerações futuras e resiliência a eventos climáticos extremos. São os principais termos desse acordo que foi firmado entre os poderes.
Todo mundo está disposto mesmo a buscar essa movimentação, essa mudança, essa transformação que fica bonita ali no cenário, nas palavras das autoridades, mas que demanda movimento também das pessoas e principalmente das autoridades. Não adianta só falar que vai fazer, tem que colocar em prática. Eu sou inteiramente a favor de tudo isso é belo. A gente procura um mundo melhor, então eu sou inteiramente, como eu disse, favorável que o mundo caminhe para isso. Porém, esse é o tipo do evento e do encontro, da reunião, né, que une aí os três poderes, que mostra um cenário idílico, né, que chama atenção aí pela harmonia entre todos os poderes, todas essas personalidades que têm tanta responsabilidade sobre os ombros, né? Afinal de contas, são as figuras mais importantes da nação dos três poderes, pelo menos. Só que tem uma coisa, passam algumas sutilezas nisso, né? E que às vezes a sociedade desconhece. Por exemplo, esse projeto que regulamenta a energia eólica offshore, esse é um projeto que traz, né, na sua íntegra, uma série de, digamos, benesses fiscais, pelo menos nesse primeiro momento. Então, ou seja, é bacana, enfim, é importante, é moderno, a gente está falando de energia limpa, só que a gente está falando também do fato de que o governo, mais uma vez, vai ter que abrir a carteira para ajudar a viabilizar esse setor e esses novos projetos. Então, é bacana, é importante para o planeta, para o país? Claro que sim. Vai atrair investimentos? Não tenho a menor dúvida. Mas e qual vai ser o custo do país para isso? E outra coisa, e veja, repito, eu sou 1000% a favor da pauta ambiental. Tem uma divergência em relação à exploração de petróleo na Foz do Amazonas, tema em relação aí ao qual eu sou a favor, né, de que se explore esse petróleo, enfim. Mas a verdade é, a gente vai ter só investimentos de empresas privadas, de capitalistas, ou, de novo, o governo vai ter que contribuir. Fala, Gani. Bom, primeiro que todas essas palavras aí ditas, eu vejo que é um monte de palavrório que não quer dizer absolutamente nada. Palavra vaga, bonita, expressão de efeito. E aí, quando eu vejo os três poderes se reunindo para tentar resolver algo muito complexo e muito difícil, político, burocrata lá, eu vejo que não vai dar em absolutamente nada, porque a questão é absolutamente complexa. Veja, tem um economista especializado em energia que eu gosto bastante, se eu não me engano ele é economista, que é o Adriano Pires. E ele toca num ponto bastante importante. A conta de energia no Brasil é muito elevada e muito cara por conta de subsídios à energia eólica, por exemplo. Então, qual que é o ponto aí? Há uma série de recursos públicos para investimentos em energias limpas, eólicas, energia solar, que não resolvem o problema definitivamente, mas há um ônus para a sociedade. Não é uma questão simples. Há uma contrapartida. Quando se coloca essa questão ambiental, qual que é a minha crítica, Evandro? Que é colocado sempre, vendem a questão ambiental como algo muito bonitinho, muito simples e que não vai ter ônus. E aí eu vou pegar um argumento aqui do Piperno. Tem ônus sim, tem ônus econômico. Primeiro, não dá para resolver o problema de geração de energia e de processos industriais com o sol, com o vento. Não, simplesmente não dá. Eu adoraria que desse, mas o jeito que o mundo está hoje não é possível. A gente ainda 90% do planeta é dependente de combustível fóssil. E aí, quando vendem essa ideia, parece que é uma solução simples. Não, basta uma vontade política aqui e dinheiro para energia eólica, para energia solar, que resolveu o problema. Não resolveu o problema, porque essas fontes de energia têm suas dificuldades, são intermitentes, não geram a energia suficiente, tem processos industriais que eu já citei aqui que dependem exclusivamente de combustível fóssil, como é o plástico, como é o cimento, como é fertilizantes.
como é o aço também, porque depende de forno de alta temperatura, queima na veia de combustível fóssil. Só que vende para a sociedade uma ilusão, como se isso fosse facinho de fazer, bonitinho, porque pega bem, porque é woke, porque é descolado. Né? E tem contrapartida, é encarecimento de custo de produção. Então é um dilema, é um trade-off. E aí, a gente está afim de pagar esse preço porque regulação, dinheiro e subsídios do governo para esses processos é encarecimento da produção para os outros processos e atinge a população mais pobre. Não à toa que países em desenvolvimento são contra. China, Índia, falaram, agora que chegou a nossa vez, vocês querem colocar uma série de regulações? Aqui não. Mundo desenvolvido, vocês já usaram combustível fóssil a rodo. Quando chega a nossa vez de tirar pessoas da pobreza, agora vocês querem? Aqui não. Então não é uma questão simples. E aí quando eu vejo esses burocratas colocando, né, de uma maneira tão bonitinha, limpinha, cheia de palavras bonitas, esquece. Não tem efeito nenhum. É uma novidade, união de 3 poderes, em prol de uma nova filosofia, né? Uma nova cultura do país. Eu tenho conversado com vários setores, principalmente com o setor agrícola, que entende que isto já não é mais uma situação de esquerda ou de grupos, pode crer, no meio ambiente. Não, é uma exigência, é um selo necessário. O agronegócio está se cuidando, vamos dizer assim, criou o ABC, o Arnaldo Jardim, que é vice-presidente da FPA, o deputado, né, muito competente, disse o seguinte, olha, não há como negociar, não há como vender se não houver esta crença de que o Brasil se preocupa com a sustentabilidade. Houve uma criação pelo agro do ABC, que é a agricultura baixo carbono. Então, esta união, isto pode levar aí a uma blindagem na imagem do Brasil muito importante. Não é um programa de um governo, mas sim seria uma ideia do Brasil e uma nova cultura que começa, né?